Bom dia, meus irmãos, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia a você que está entrando no meu canal hoje pela primeira vez, né? Conhecendo o que eu tenho aqui para oferecer no meu canal. Que o que eu tenho para oferecer aqui é a palavra do Senhor que eu estou, né, lendo no momento e transmitindo para vocês, né, a palavra do Senhor, que é para a gente conhecer mais e mais de Deus, porque só assim nós conhecemos a Deus quando lemos a palavra dele, né? Então, espero que vocês estejam gostando, né? Curte aí o canal, se inscreve no canal e também compartilha com seus amigos, né? Vamos fazer esse canal ficar bem grande, né? Vamos fazer esse canal ser disseminado, porque é a palavra de Deus que está sendo disseminada também, né? Que o principal objetivo aqui é exatamente esse, é levar a palavra de Deus a outras pessoas. Se você é aquela pessoa que gostaria que a palavra de Deus fosse conhecida, então compartilha este vídeo, tá bom? Então vamos lá. Estamos no livro de Deuteronômio e agora vamos ler o capítulo 9. Hoje, 1º de 9 de 2020. Fala assim o título do capítulo: Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. É bom sempre lembrar, né? Porque o livro de Deuteronômio é exatamente isso. É para fazer as pessoas relembrarem, né? Então diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muralhas até os céus. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da justiça, da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor o Senhor teu Deus, as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, vamos ler agora os comentários, capítulo 9 ao capítulo 10, versículo 11, Moisés encoraja a Israel com promessa que Deus lhe outorgará a vitória. Afirma a razão porque o Senhor lhes dará a vitória e lembra o povo de sua própria inutilidade, comprovada por seu pecado em Horebe. Versículo 4 a 5. O triunfo de Israel não se devia ao seu poder, nem à sua justiça. As razões desse triunfo foram a iniquidade dos cananeus, a promessa de Deus aos patriarcas e a graça perdoadora de Deus que Deus usou com Israel. Então aqui está mostrando as razões porque Israel triunfou, né? E muitas vezes nós também queremos pensar que nós triunfamos em algumas situações da vida por nossas próprias forças, né? Claro que o conhecimento de causa, né, o conhecimento daquela coisa que você está intentando, também é uma das coisas que ajudam você, né, a ter triunfo, a ser vitorioso. Nós não queremos tirar o mérito também da pessoa, né? Mas nesse sentido aqui,
E no sentido espiritual, nós estamos falando que não depende de nós, que nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Na verdade, a Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer. Então, para a gente poder ter vitória no âmbito espiritual, nós precisamos das promessas de Deus. Nós precisamos da graça perdoadora de Deus. Sem essa graça perdoadora de Deus, nós não obteremos nada, né? Então, que fique bem claro que nós precisamos todo o tempo da graça perdoadora de Deus. O versículo 6 diz, de dura cerviz. A palavra hebraica, orev, quer dizer costas, nuca, pescoço, e se restringe mais comumente à expressão voltar as costas na batalha e endurecer a cerviz, que significa rebelião e obstinação. A expressão descreve a pessoa que, ao ser chamada, não vira sua cabeça para atender à voz de quem chamou. Não atende à demonstração, nem às palavras de amor, não se arrepende e não aceita a revelação do amor de Deus para se falar apenas do pescoço físico. Literalmente, os hebreus usam a palavra sawá. Então, aqui está falando de dura cerviz, né? A pessoa que não escuta a voz de Deus. A pessoa que Deus está falando e ela não se vira para ouvir. Não se vira para realmente escutar o que Deus quer falar aos nossos corações, né? Versículo 6. As infidelidades de Israel. As infidelidades não só de Israel, né? Mas nós também somos infiéis muitas vezes, né? Sabe, pois, diz assim, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és povo de dura cerviz. Olha aí, versículo 6 que eu estava acabando de ler o comentário, né? Dura cerviz, são pessoas de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado conosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedras, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que eu destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos.
Prostrado estive perante o Senhor, como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o em seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massa, e em Quebrote Atavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Berneia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes, e não obedeceste sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Será que nós também não estamos sendo rebeldes? Será que nós estamos atentando para a voz do Senhor? Será que quando o Senhor fala conosco, nós atentamos, nós viramos o nosso ouvido, nossas costas e olhamos e falamos: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Será? Vamos ler os comentários. Versículo 9, versículo 6, capítulo 9, versículo 6, até o 10, versículo 10. Moisés deixa claro que Israel não tinha base nenhuma para pensar que sua própria justiça poderia servir de lastro para o triunfo. Ele deixa bem claro que não havia nada que as pessoas tivessem feito que merecessem algo de bom. De fato, Israel só fora preservada da destruição através da renovação misericordiosa do pacto quebrado em uma resposta de Deus à intercessão de Moisés. Moisés intercedia por aquelas pessoas. 9 a 12. A completa inutilidade de Israel se evidencia no fato de haverem pecado contra Deus, exatamente quando o pacto era solenemente instaurado. Versículo 10. Estando reunido todo o povo, uma melhor tradução seria no dia da congregação, no dia que estava todos reunidos. A palavra hebraica kadal, aqui empregada, é traduzida para o grego por eclésia, igreja, né? Por isso Estevão fala de uma congregação ou igreja no deserto. Tanto o vocábulo grego como hebraico significam escolha ou coleção, implicando sempre uma separação. Assim como Israel foi tirado do Egito, os membros da Igreja de Cristo são tirados do mundo, né? São tirados do mundo. 14. Te faça a ti nação. Se Deus tivesse destruído a Israel, ainda assim poderia cumprir sua promessa aos patriarcas, fazendo dos descendentes de Moisés uma nova nação, com ele compactuada. Moisés, porém, cumpriu fielmente seu ofício mediador em favor de Israel, em vez de aproveitar-se da oportunidade de ser um segundo Abraão. Moisés foi muito humilde, né? Não se deixou realmente que fosse levado. Eu vou ter uma nação própria, né? Vai ser anulada a nação de Abraão, então vamos lá, eu vou fazer isso sim. Vai, Senhor, pode destruir. Não. Moisés seguiu firme, né? Como Cristo seguiu firme. Como Cristo, ele não desistiu daquelas pessoas. Como Cristo não desistiu de nós.
Glória a Deus. As quebrei. O despedaçamento das tábuas simbolizou o rompimento do pacto. Deus renovou o pacto e mais 2 tábuas foram preparadas. Aleluia, né? Versículo 20. Contra Arão, a inutilidade de Israel foi ainda evidenciada no fato de seu próprio sumo sacerdote se tornar culpado de um grave pecado. Então aqui a gente vê que o sumo sacerdote Arão, uma pessoa falha, né? Também cometia pecados. Mas glória a Deus, que Deus deu o sumo sacerdote, Jesus Cristo, sem pecado, para nos livrar e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso, né? O versículo 25 diz: Moisés intercede pelo povo. Olha aqui, Moisés intercedendo pelo povo. 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Portanto, o Senhor dissera que vos queria destruir. Vou deixar lembrando essas pessoas. Desculpa, gente, é porque eu, quando estou lendo, consigo imaginar aquela situação. Também consigo agora ver a nossa situação, né? Como pecadores que somos. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Não que a nossa intercessão se compare à de Moisés ou à de Cristo, né? Mas nós devemos orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus, né? Então devemos orar, pedir pelo irmão que está precisando de ajuda espiritual, seja qual for a ajuda, né? Porque Deus, Ele vê todas as nossas necessidades. Então aqui Moisés intercede pelas pessoas, pelo povo de Israel. E ele fala: prostrei-me, pois, perante o Senhor. E 40 dias e 40 noites. O tempo que Cristo também ficou no deserto, né? Estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito, com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com teu braço estendido. Aqui podemos ver, né, uma coisa linda, né, Moisés intercedendo por aquele povo, né, e que nós podemos ver realmente o amor de Deus sendo derramado, né, glória a Deus por isso. E o comentário diz assim: prostrei-me, né, e em sua intercessão Moisés tipifica o ministério medianeiro de Cristo. Ele tipifica isso, né? O 28, para que o povo não diga: Moisés pleiteia a suspensão do julgamento à base do interesse de Deus por seu próprio nome entre os pagãos. Né? E Moisés sabia que Deus ia ser falado sobre entre aquelas pessoas, né? E ele vai e lembra a Deus: tu queres que as pessoas fiquem falando isso de ti? Bem interessante. Lembranças do pecado passado, né? Sem horror, gravado pelos lugares onde foi cometido e pela sua frequência. Suas consequências provocam a ira de Deus e pode resultar em destruição.
a grande intercessão, necessidade de intercessão, intercessão promovida, resultados da intercessão. Então, nós precisamos realmente pedir a Deus, né? Pedir a Deus através de Jesus Cristo que nos guarde, que nos livre, né? Precisamos estar sempre em oração. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 10 diz: as segundas tábuas da lei. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Né? Aqui até o versículo 5. Fiz uma arca. O versículo 3. Em princípio, parece tratar-se da arca construída por Bezalel, sob a orientação de Moisés, ou então um recipiente provisório feito por ele próprio. As 2 tábuas na mão provavelmente eram pequenas placas retangulares, 2 das quais facilmente podiam ser levadas numa das mãos. Então, é isso. O versículo 6, da vocação da tribo de Levi. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacan para Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudugoda, e de Gudugoda para Jotbatá, terra de ribeiros pelas águas. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Então quis o Senhor destruir-te, porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aleluia. Versículo 6. Eleazar, seu filho, oficiou. Deus manteve o sacerdócio de Eleazar, apesar de sua indignação contra seu pai. Versículo 8. Separou a tribo de Levi, assim como um dia na semana e o dízimo dos bens de Israel eram consagrados ao Senhor, assim também uma entre as 12 tribos foi separada para servir no santuário, que essa foi a tribo de Levi, né? O versículo 12 em diante, vamos ler. Exortação à obediência, né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temais o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais as vossas cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Glória a Deus.
que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu, em multidão. Esse capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os teus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo como os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez os exércitos do Egito aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos prosseguiam, e como o Senhor destruiu até ao dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegaste a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Deus grande, todo-poderoso, Deus maravilhoso, né? Deus tremendo. Vamos ler os comentários a partir do verso 12. Verso 10, capítulo 12 até o 11:32. O segundo discurso de Moisés termina com um apelo para que se faça tudo quanto Deus requer. Há um apelo à completa devoção, baseada na grandeza do Deus de Israel. Um apelo à obediência baseado nas bênçãos que Israel receberia se este permanecesse fiel. E a exortação para que usassem vários meios para se lembrarem da palavra de Deus, baseada na promessa de vitória. Finalmente, o discurso termina com um apelo baseado nas duas únicas alternativas com que Israel se defrontava: uma bênção ou uma maldição. Versos 12 e 13, esses versículos esclarecem quais são as exigências básicas para Israel. Temas, ames, o verdadeiro temor e o verdadeiro amor são complementares e inseparáveis. Circuncidai o vosso coração. A circuncisão, sinal físico do pacto, deveria ser acompanhada pela relação espiritual que simbolizava, né? Agora, ele pede, no versículo 16, né? Circuncidai os vossos corações e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, o pacto da aliança era para que fosse circuncidado, né, no 8º dia, que é o prepúcio, cortasse o prepúcio, né, no filho homem. E aí agora Moisés fala de circuncidar o nosso coração, né, cortar aquela coisa que está nos separando de Deus, né, e não endurecer nosso coração, não endurecer, porque o coração duro é como se tivesse uma coisa prendendo, né, uma coisa que estivesse impedindo, né, de vermos a Deus. Aí ele fala isso, simboliza o circuncidar do coração, o sinal físico do pacto, né? Deveria ser acompanhada pela relação espiritual que simbolizava, né? Então, que a gente tenha o coração aberto para receber a Deus, né? O versículo 17 diz: Deus dos deuses, né? A grandeza de Deus permeia o livro inteiro e é a tônica do seu ensino, né?
Deus, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Glória a Deus por isso. Aleluia. É o verso 21, ele é o teu louvor, o ministério divino, né? 1. A chamada vem de Deus. 2. Os deveres são especificados por Deus. 3. Está envolvida a renúncia. 4. O galardão é o próprio Deus. 5. Deve ser sustentado pelo povo de Deus. Cumprimento do que Deus requer. Né? Cumprir o que Deus requer. Primeiro, é uma obrigação. Tendo reverência, andando em obediência, amando e servindo, né? 2. Má motivação, vantagem pessoal, justiça imparcial de Deus e bondade de Deus. Aleluia. Capítulo 11, verso 1, preceitos. É aquilo que se deve guardar, portanto, a soma total daquilo que Deus ordenou ao povo. Observar, a palavra está no singular, estatutos, que provém da ideia de gravar, fixar, indelivelmente, delinear, estabelecer, significar, lei ou estatuto, no sentido de ser estabelecido como uma norma inviolável, juízos. O pronunciamento do juiz, depois de ter examinado o caso, é o veredicto de Deus sobre a situação humana, é a receita de como se deve colocar em prática a justiça na vida diária. Mandamentos, em hebraico, Meshawal, derivado da raiz Sawá, estabelecer, colocar, dar ordens. Os mandamentos são deveres, instituições que se confia a pessoas de posição inferior. Então, aqui nós vimos, né, as situações, né, de como devemos estar obedecendo a Deus, né? O versículo 6 diz: Datã e Abirão, os juízos divinos manifestos em forma de milagres no passado, deveriam servir de solene advertência para os que agora viviam. Então, a palavra do Senhor, ela é histórias escritas e vividas por aquelas pessoas do passado, que é para servir para nós como exemplo, né? Que nós devemos olhar e não cometer os mesmos erros, né? Então, esses foram os versículos lidos hoje e os seus comentários, né? Eu estou muito grata a Deus por mais um dia de ter nos concedido estar aqui. Glória a Deus por isso. Então, vamos agora orar, agradecendo a Deus por mais um dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai querido, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai, pelo cuidado da tua palavra, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que eu estudei um pouco e sei, Pai querido, quanto a tua palavra, ela foi tentada ser tirada de nós, Pai, ao longo desses anos. Mas glória a Deus que o Senhor providenciou pessoas para guardar. O Senhor usou pessoas, Pai, para levar a palavra, para guardar em lugares que realmente ninguém podia pegar, e usou outras pessoas também para escrever, Pai, a tua palavra e chegasse até nós, Pai. E obrigada, Pai querido, porque pelo nosso país, nós somos livres para ler a tua palavra, Senhor Deus. A palavra que o Senhor fala tão diretamente em nosso coração. A palavra de Deus, é a tua palavra, Pai. Que ela seja disseminada, que ela seja falada, que ela seja lida, Pai. A tua palavra é para ser lida, para ser aplicada, Senhor Deus. Toca em nossos corações, Pai, o desejo de disseminar a tua palavra, de levar a outras criaturas também, Senhor Deus. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada por ter usado pessoas para
traduzir a tua palavra para a nossa língua, Senhor Deus, porque senão nós não poderíamos ler. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada por este livro magnífico que nos ensina muito da vida, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que está do outro lado desse vídeo, Senhor Deus, que está assistindo ele. Que o Senhor chegue, Pai querido, com providência na vida delas. Que o Senhor trate, Senhor Deus, cada área de suas vidas, dando a elas, Pai, aquilo que elas precisam. Principalmente, Senhor Deus, o principal que eu te peço nesta manhã. Salva pessoas, Pai, salva as pessoas deste mundo tenebroso, Senhor Deus. Mostra a elas, Pai querido, convence elas do pecado, porque é o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo que nos convence, Pai, do pecado e da justiça, Pai. Que nós possamos estar diante de Ti, de coração, Pai, buscando a Tua palavra, buscando viver a Tua presença e disseminando, Senhor Deus, para que outras pessoas possam também conhecer o Teu reino, que não é deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço por mais um dia de leitura na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel em todo tempo. E eu estou muito grata a Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos mantido firmes na sua palavra. E você que está assistindo esse vídeo, você é convidado nesta manhã para disseminar também a palavra de Deus. Se não quiser compartilhar esse vídeo, não tem problema. Mas se você quiser compartilhar, eu fico muito grata, porque é a palavra de Deus que está sendo disseminada. E você também pode falar do amor de Deus. Se você não quiser falar através desse vídeo, ligue para uma pessoa e fale do amor de Deus para ela. Tenham todas um bom dia e fiquem com Deus.